Irmãos que tomem nossos assentos. Esse texto, irmãos, ele chama muito a minha atenção nesta noite, pelo fato desse texto de registrar a história de um homem que era leproso. E a bem verdade é que a lepra, naqueles dias de Jesus, ela não tinha cura. As pessoas, elas eram consideradas para viver longe da sociedade, porque era uma doença contagiosa. Somente o sumo sacerdote poderia declarar se a pessoa estava limpa ou se ele ainda tinha algum vestígio desta doença. E esta doença ela era considerada como um pecado. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que esse homem, ele veio até Jesus. E todos aqueles irmãos que vão até Jesus, eles encontram solução para os seus problemas. Deus poderoso. Portanto, nesse texto, eu vejo aqui os passos de um homem necessitado e a intervenção de Jesus. Os passos de um homem necessitado e a intervenção de Jesus. A Bíblia diz que eis que veio um leproso. Esse leproso, irmãos, ele não veio de avião, ele não veio talvez em uma bicicleta, ele veio dando os seus passos. Aqui o que me chama a atenção, que veio um leproso. E esse leproso, irmão, que veio até Jesus, era uma pessoa de extrema necessidade, era uma pessoa que era desenganada pela medicina, era uma pessoa excluída da sociedade, era uma pessoa que não tinha como viver em sociedade, porque a lepra o colocava ele distante das pessoas. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, irmãos, é a pessoa, quando está nessa situação, ele ir ao encontro da pessoa certa. Quem foi a pessoa certa? Foi Jesus. Quantas pessoas nos dias de hoje talvez encontram, talvez não na situação que estava esse leproso, talvez encontra numa situação talvez diferente, procura A, procura B, procura o santo fulano de tal, procura mais não sei quem, mas essa pessoa talvez não resolve o problema. Mas esta pessoa, ele foi ao encontro de Jesus, e todos aqueles, irmão, que vai ao encontro de Jesus, eles têm testemunho, eles sabem o que Jesus fez. Esta pessoa que está aqui falando com vocês nesta noite, aos 13 anos de idade, eu fui ao encontro de Jesus, desenganado pelos médicos, mas Jesus me curou. A irmã que deu testemunho foi ao encontro de Jesus, Jesus curou. O irmão que está aqui deu testemunho, foi ao encontro de Jesus, Jesus curou. Você que chegou aqui nesta noite, um dia foi ao encontro de Jesus, alcançou a solução para o teu problema. Talvez que você chegou aqui nesta noite, está com uma dificuldade, mas vai ao encontro de Jesus, e todos aqueles que vai ao encontro de Jesus têm solução para os teus problemas. Glória a Deus. O evangelista Neus teve mais pessoas que foram ao encontro de Jesus e teve os seus problemas resolvidos. Teve, irmãos. Bartimeu, o cego, a Bíblia diz que ele estava 30, estava ali clamando à beira da estrada, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E foi ao encontro de Jesus, e Jesus deu para ele vista, e ele seguiu vendo e glorificando ao nome do Senhor. A Bíblia fala a história de uma mulher, irmãos, a mulher conhecida como mulher do fluxo de sangue. Ela dizia: se tão somente eu tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curada. Ela foi ao encontro de Jesus e ela foi curada. A Bíblia também fala de um homem chamado Jairo. Era um homem, um príncipe, um homem muito inteligente naqueles dias, e a sua filha morreu. Ele era príncipe da sinagoga. Ele disse: eu vou ao encontro de Jesus. E quando ele vai ao encontro de Jesus, Jesus deu a resposta: olha, crê somente, crê somente. E quando Jesus foi para a casa de Jairo, Jesus ressuscitou a filha daquele homem, e ela saiu viva para a glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia também fala de um homem, irmãos, que ninguém conseguia alcançar ele. Era um homem, irmãos, que tudo que barrava ele com corrente, ele quebrava tudo, ele arrebentava tudo, ele
versículo 2, a Bíblia diz que ele o adorou. Glória a Deus. Nós vemos aqui, irmãos, nesta noite, com um propósito: adorar a Deus. Éramos leprosos, éramos nós excluídos do cidadão dos santos, mas Jesus nos purificou. O nosso pecado era preto como escarlata, mas o sangue de Jesus nos lavou, e nós viemos aqui, irmãos, para adorar o nome do Senhor. Glória a Deus. Esse é o nosso objetivo, que nós viemos aqui nesta noite. Jesus, um certo dia, irmãos, estava na beira de um tanque, e uma mulher samaritana chegou e perguntou, teve aquele diálogo com Jesus, e ela pergunta: olha, os judeus falam que o lugar de adorar é Jerusalém, mas porém outros falam que é aqui no Monte Gerizim. Mas Jesus afirma: olha, a hora vem, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Oh, glória a Deus! E eu e você fazemos parte desses verdadeiros adoradores. Oh, glória a Deus! Desse jeito, Jesus. Terceiro passo, irmão, desse homem foi que ele foi até Jesus e adorou. E o terceiro passo, a Bíblia diz que ele clamou. Ele dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Eu fico muito preocupado, irmão, nos dias de hoje. Muitas pessoas querem colocar o Senhor de Jesus na parede. Jesus, o Senhor tem que fazer isso para mim. O Senhor tem que realizar isso para mim. O Senhor tem que me dar essa casa. O Senhor tem que me dedicar, irmãos. Este não é o evangelho que nós anunciamos. É se Ele quiser. E se Ele quiser, irmão, Ele faz. E Ele sempre tem. Deus poderoso. Glória a Deus. Forte Ele Deus. fala: Glória a Deus. se tu quiseres, pode me tornar limpo. Sabe qual foi a resposta de Jesus, irmãos? Eu quero. Oh, glória a Deus. E Jesus fala para você nesta noite: eu quero que você está precisando. Eu tenho interesse naquilo que você precisa. Oh, bendito é o nome do Senhor. E em quarto lugar, irmãos, é que eu concluo esta palavra. Os passos daquele homem, quando ele vai até Jesus, aqui eu vejo, irmãos, a intervenção de Jesus nos passos de um homem necessitado. Jesus, ele sempre vai intervir, irmãos, seja em qualquer circunstância. Eu poderia aqui dar inúmeros relatos da intervenção de Jesus. Por exemplo, lá no mar da Galileia, quando o vento assoprou, o mar parece que ia jogar o barco para dentro, mas Jesus interviu naquela tempestade. E tantos outros relatos, irmãos. Deixa eu falar com você que está aqui nesta noite. Glória a Deus. Você sabe aquela oração que você já dobrou o seu joelho e falou: Jesus, eu preciso que o Senhor faz isso. Ele vai intervir nesta Meu casa. Deus, glória. Forte Jesus. Jesus vai intervir nessa causa. Em nome de Jesus. Jesus, ele vai intervir. Eu não sei de que forma, mas certo é que a intervenção de Jesus, ela vai acontecer, e tu irás testemunhar daquilo que Jesus fez aqui na tua vida nesta noite. Glória a Deus. E como que Jesus fez, irmão, a intervenção dele? A Bíblia diz que ele estendeu a mão e o tocou. Glória a Deus. E quando Jesus glória a Deus. pode ter certeza. Oh, Espírito Santo. Quando Jesus levanta as suas mãos, milagre acontece. E o maior milagre aconteceu. Ele não levantou apenas uma mão, ele levantou as duas mãos lá no Calvário. E o milagre aconteceu. Sabe qual foi? A nossa salvação. E por isso nós estamos alegres. Por isso nós estamos felizes. Porque grandes coisas fez o Senhor por nós. E nós estamos com o coração alegre, com a alma satisfeita. Oh, glória a Deus. E quando Jesus estendeu a mão e tocou naquele homem, ele ficou purificado. Meu Jesus, oh, glória a Deus. Jesus nos tocou na nossa vida. Oh, Espírito Santo, Santo.
por este milagre. Talvez que você ainda não participou, talvez ainda vai passar pelo batismo, mas você já foi tocado por Jesus. Deus, nessa noite, vai ter milagre para a nossa vida. Ficamos em pé, em nome de Jesus.